Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 4 de junho. Que o Senhor ilumine o seu dia de maneira incrivelmente extraordinária. E Ele faz isso todos os dias. Para que Ele faça, só depende que você esteja disposto e disponível. E de coração aberto para receber grandiosas coisas que Ele tem para fazer para você nesse dia de hoje. Vou compartilhar meu devocional com você. O devocional é Colossenses 3, apenas o versículo 14, mas eu quero ler para vocês a partir do 12, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. O 14. E sobre todas essas coisas revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine os vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. E que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Uau! Ame em todo o tempo. Quando ainda eu era adolescente, eu sonhava em ter os meus filhos e poder construir a minha própria família. Eu ficava imaginando como seria ser pai. Eu ficava incrivelmente idealizando inúmeros cenários com várias imagens que projetava em minha mente. E nada chegou perto do verdadeiro sentimento. A maravilhosa felicidade que senti e sinto todos os dias por ter os meus filhos, que são herança de Deus para mim. Eu consigo entender perfeitamente caso você tenha dificuldade em expressar o seu amor para os seus pais. Digo, ou o amor pelos seus filhos. E se os tiver, pois talvez nunca recebeu amor ou se sentiu amado como deveria ser. Dias atrás eu li um artigo no qual uma colunista expressava o desespero de uma mãe cuja filha de 3 anos começou a ter comportamentos diferentes dos princípios ensinados por ela. Mesmo com toda a atenção que a mãe lhe dispensava, as atitudes da menina eram relutantes à mudança. E sabe qual é a grande verdade da história? Aquela menina inconscientemente continuou reproduzindo o mesmo comportamento, pois desse modo ela estava tendo uma atenção que outrora não tinha. Resumindo, tudo o que ela queria era chamar a atenção para ser amada. Quanto tempo faz que você não fala com seus pais? Ou quando foi a última vez que falou aos seus filhos o quanto você os ama? Precisamos ficar atentos para que a rotina não nos distancie de quem amamos, sejam pais, amigos ou familiares. Assim, devemos sempre lembrá-los do quanto são amados por nós. Ame, ame, pois no final da nossa vida, somente o quanto amamos importará. Ame as pessoas hoje, porque o amanhã pode não existir. Ame incondicionalmente. Aqui eu li que nós devemos suportar uns aos outros. Esse é um mandamento, é um princípio, é uma ordenança do Pai. Que você nesse dia de hoje possa se encher de um amor incondicional. Que você possa fazer uma ligação, mandar uma mensagem
você possa dar um abraço. Porque eu queria muito fazer isso hoje e não tem como. Talvez não vai dar mais tempo. Eu tenho muita paz no meu coração porque eu tive muita oportunidade de amar o meu pai em vida, sabe? Nós tivemos momentos muito engraçados. Mas isso aconteceu porque eu liberei o perdão pra mim. Eu liberei o perdão pro meu pai. Eu tive a consciência de filha. Eu alcancei este lugar. Eu fiz a escola de perdão e de libertação, sabe? Porque eu tinha um rancor, uma raiva tão grande do papai, porque quando a minha mãe faleceu, o meu pai ficou 2 meses sumido, sabe? E ficou eu e meus 2 irmãos aqui em casa e foi tão difícil, sabe? Muitas pessoas ajudaram a gente. Meu irmão mais velho, com muita maestria, cuidou de tudo. O meu irmão do meio trabalhava capinando lote. Foi muito desafiador. Muitas pessoas ligavam aqui em casa. O irresponsável do seu pai chegou. Seu pai é um moleque. E aquelas palavras daquelas pessoas foram entrando aqui e aqui. E o papai chegou. Eu comecei a tratar o papai muito mal. Com muita ignorância, muita intolerância. Com muita rispidez. E um dia o meu irmão mais velho, com 17 anos, chegou em mim e disse: você não tem o direito de tratar o papai assim. Porque assim como você sofreu a morte da mamãe, ele também sofreu. E esse tempo que ele ficou longe foi o tempo que ele precisou para se organizar. E compreenda ele, Estela. Pare de fazer isso. E orando e pedindo a Deus. E muitos anos depois já que eu entendi a importância desse amor, sabe? O papai sofreu muito na minha mão, coitado. Oh, meu Deus. Mas nós tivemos a oportunidade de sorrir muito. Eu morria de achar graça que ele não conseguia falar a palavra crocodilo. E o que ficou foi um legado incrível que ele deixou para nós. O que ficou foram memórias incríveis. Memórias de eu pelejando para lavar o cabelo dele. De eu fazendo um mingau de fubá para ele. Quantas e quantas vezes nós ceiamos junto na presença de Deus. Ei, para mim não teve mais tempo de dizer que ama, de abraçar. Se você ainda tem esse tempo, faça. Ame, abrace, expresse esse amor de maneira genuína. Compreenda o ato do perdão, a ação. Isso é uma atitude que precisa ser aperfeiçoada dia após dia, dia após dia, dia após dia. Porque o exercício do amor não é pelo que a pessoa mereça. A gente não deve amar Joãozinho, Mariazinha, porque ela é merecedora. Não. O evangelho do Pai não ensina sobre isso. Ele acabou de falar aqui com a gente que nós precisamos suportar. Suportai-vos uns aos outros em amor. Então transborde amor. Não tem aquela pessoa osso duro de roer. Eu sei que tem. Suporte em amor. Se ela for ignorante com você, seja amor. Se ela for grossa e mal educada com você, seja amor. Se ela for ríspida, se ela for mal com você, seja amor. É fácil não, mas ninguém disse que seria fácil.
Só seja amor, transborde esse amor, abrace e beije, porque todos os dias eu sinto muita vontade de dar um abraço no meu pai e não tem mais como. Mesmo azedo, o papai não tava gostando muito de tomar banho. Eu tava azedo. Eu dizia, pai do céu, só tá azedo. Ele dizia, se eu tomar o tanto de banho que você quer que eu tome, eu já tava desbotado. Deus abençoe seu dia, pense nisso. Ame, 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 ame incondicionalmente, sabe? Mesmo que você não tenha tido um pai amoroso. Mesmo que ele foi contigo de uma maneira que você não merecia. Mas derrame o amor. Porque além de tudo isso, existe um princípio e um mandamento que diz amar, honrar o teu pai e a tua mãe. Sendo assim, tu, filho, terás vida longânima. Você terá longos dias de vida. É o único mandamento que te dá uma consequência da sua ação. E às vezes você não aprendeu a ser pai porque tu tivestes um pai e uma mãe que não aprenderam também, porque isso é escalonado, né? Como que eu vou transbordar na vida do outro aquilo que eu não aprendi? Então, se tu não recebeu, que você possa aprender aqui, que você possa embasar aqui, ó. Aqui ensina pra gente em muitos livros sobre o amor, sobre a sabedoria, sobre o discernimento, e que você possa se encher de uma poção exacerbada de amor para transbordar para os seus. Porque muitas pessoas falam assim, mas como que eu vou fazer? Eu nunca recebi um abraço do meu pai, como é que eu vou abraçar os meus? Porque você entendeu, porque você compreendeu, porque assim como o escritor do devocional também compreendeu que é preciso virar uma chave, que é preciso mudar a história de uma geração, que é preciso se posicionar em uma brecha onde você vai dizer, ei, atrás isso acontecia na minha família. A partir de hoje eu me posiciono neste lugar. E a partir de hoje ninguém mais vai sentir falta desse amor. Porque toda a minha parentela, toda a minha hereditariedade vai saber como que era o amor a partir de mim. E as pessoas dirão, rapaz, eu amo porque o meu pai me amou, eu amo porque a minha mãe me amou. E assim progressivamente. Isso só depende de nós. Isso só depende de nós, de mim, de você. Que você possa se posicionar neste lugar de amor e de abandono de tantas mazelas e de coisas que atrapalham você de se conectar com o Pai. Pense nisso, porque assim como para mim não tem mais tempo, eu não tenho mais a presença física do meu pai, mas eu tenho a presença física dos meus filhos, dos meus irmãos. Eu tenho a presença física de umas mães que o Senhor me deu por aí no caminho. Algumas estão distantes, têm a presença online. Então, acesse esse lugar de privilégio que você tem e vai se aprofundar no amor e vai escrever uma história diferente para os teus. Pense nisso. Deus te ama. Tenha um excelente dia. Shalom.